Deus seja louvado, hoje e eternamente. Saúdo a todos, irmãos e amigos do YouTube, com a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? E a todos que virão este vídeo com a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Amados, nesta oportunidade vamos trazer aqui uma mensagem poderosa, uma mensagem gloriosa, aonde falaremos do novo céu, nova terra, aonde habita a justiça. O nosso Deus promete e Ele vai realizar, aonde no novo céu, nova terra, não haverá mais corrupção, não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, pois as coisas velhas são passadas. Por isso vale a pena eu e você padecer e sofrer por Jesus, para um dia estarmos com Ele para sempre, aonde mais não teremos sofrimento, nem aflição, nem morte, nem fome, nem dor. Pense nisso. Mas para isso precisamos fazer o que a palavra nos orienta. Segunda carta de Pedro, no seu capítulo de número 3, o apóstolo ele vai nos orientar como devemos estar preparado para esta época. Então, no capítulo 3, verso de número 11 a seguir, diz assim: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para ser encontrado por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, pela Tua palavra lida nesta hora. Um prego outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Que Teu Santo Divino Espírito Santo tome as mentes cativa a Ti de todos os irmãos e amigos que ouvirão este vídeo, seja do canal do YouTube, seja do Facebook, Instagram, pelo WhatsApp. Senhor, os de perto e de longe, abra as mentes e os corações, revela a bendita palavra por meio do Teu Espírito Santo. Repreenda todo bloqueio, repreenda a religiosidade, tira a incredulidade, Senhor, fala aos corações, em nome de Jesus, e que anjos poderosos acampem sobre todos nós, e os nossos de perto e de longe, para nos guardar e livrar de todo mal. Fala conosco e fica conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Deus seja louvado. Amados, a palavra lida, aonde o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos orientar. Nós, igreja, não são as paredes, somos ajuntamento de pessoas que somos a igreja de Cristo, a que vai morar no céu. Mas não é no céu que existe dia de hoje. Na atualidade existe 3 céus. Esse primeiro que nós vemos ao olho nu, aos olhos nus. O segundo, que são das constelações, estrela, sol, lua e os demais planetas. E o terceiro céu, aonde existe o paraíso e o trono do Deus Altíssimo. Mas será todos eles desfeito. É o que o texto nos orienta, lido de segunda carta de Pedro, capítulo 3. No verso 11, que lemos a seguir, diz assim: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que vocês vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos um novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para ser encontrado por Ele em paz, imaculado e inculpáveis. Sabemos pelas Escrituras que o Senhor já destruiu o mundo antigo pelo dilúvio, salvando apenas 8 vidas: Noé, a esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Mas agora, o Senhor destruirá este mundo que vivemos, aonde a corrupção, sangue inocente de crianças, pessoas que foram mortas realmente sem ter culpa, muitas vezes são sequestradas, morta, estrupada, outras vezes bala perdida. E por conta disso, este mundo, esta terra, será destruída pelo fogo para ser purificada. E o céu que hoje existe, que são 3, como já falei, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro vemos a olhos nus. O segundo, quando a noite, por exemplo, brilha, as estrelas, a lua, vemos que já é o segundo céu, as constelações e os planetas. E o terceiro céu, aonde é o trono do Deus Altíssimo, e abaixo do trono o paraíso. O apóstolo Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, ele menciona o terceiro céu e o paraíso. E diz assim, Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, 2ª carta aos Coríntios 12, verso 2, e ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei mais, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, ou seja, incompreensíveis ao ser humano. Aleluia! Indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Então observe que Paulo fala do terceiro céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Verso 2. Mas no verso de número 4 ele diz: foi arrebatado ao paraíso, que é o terceiro céu, e ouvi coisas indizíveis, coisa que ao homem não é permitido falar. Por quê? O ser humano não ia ter compreensão. Seria loucura. Mas, anos depois, décadas depois desta revelação, o Senhor deu a revelação minuciosa, completa, e deixou registrado em revelação, doutrina dos últimos tempos, Apocalipse. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala desta revelação, novo céu e nova terra. Mas o que me chama a atenção é que ele pergunta de que forma ele vai nos encontrar. Vivendo numa vida dissoluta, nas paixões, nas transgressões, iniquidades, nos pecados, na balada, na bebida, adultério, fornicação, na mentira, na cobiça, se gladiando uns contra os outros. Não é isso que ele falou. Ele diz assim, glória a Deus. 2 Pedro 3, verso 13 a seguir. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto espera estas coisas, empenhe-se para ser encontrado por ele em paz, imaculado e inculpáveis. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado Paulo, irmão Paulo, lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Vamos revelar o que Paulo viu, mas não lhe foi permitido por Deus falar para os homens. Mas décadas depois, o Senhor agora arrebata outro discípulo, João, o apóstolo João. E o apóstolo João vai contar com detalhes minuciosos o que Paulo viu e Deus não permitiu que ele contasse. Mas antes, vamos trazer aqui uma introdução sobre o que é o novo céu e a nova terra. Aleluia! A Bíblia fala sobre um futuro glorioso onde Deus
criará novos céus e uma nova terra. Isso é uma promessa de renovação, restauração, onde tudo será feito novo e perfeito. Os novos céus e nova terra são uma criação nova e perfeita, livre do pecado, de sofrimento. É um lugar onde Deus habitará com seu povo, onde a justiça e a paz reinarão. Aleluia. Glória a Deus. Dito isso, vamos para a Bíblia aprofundar esse tema, novos céus e nova terra. O profeta messiânico Isaías, cerca de 750 anos antes do Senhor Jesus, ele vinha a este mundo, nascido de mulher, se fazendo carne como nós, padeceu, sofreu para nos libertar da maldição da lei, porque todos que vivem sobre a lei estão debaixo de maldição. Por exemplo, Gálatas, escritor é Paulo, capítulo 3, verso 13, ele diz: Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, cruz. Cruz, meu amado, é maldição. Porque na cruz, Jesus cravou os pecados de todo ser humano que se arrepende dos seus pecados, que o confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador, e agora tem uma vida nova, de novidade. Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, no seu capítulo de número 5, verso 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Outra versão é nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E é o que Deus vai fazer: novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então já se passaram da vinda do Senhor Jesus, o Messias, o ungido de Deus, quase 2000 anos que ele foi assunto ao céu. Jesus, existe o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio nascido de mulher. Gálatas, capítulo de número 2, verso 4 a seguir. Então, tempo ele retroage, e quando ele zera, Jesus nasce. Então, estamos agora 2025 depois do nascimento de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Então, Isaías, no capítulo de número 65, verso 17, ele diz assim: pois eis que criarei novos céus e nova terra, onde não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais delas se lembrarão. Aleluia! Então observamos que desde o profeta messiânico, antes, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo da sua e da minha vida, desde o dia que nascemos até o dia que vamos partir deste mundo, porque já está tudo escrito num livro
da vida, nos livros das obras. Então, como falamos sobre o trono branco, lá vai ser abertos os livros. Todos que não forem encontrados no livro da vida não terão parte neste novo céu, na nova terra, porque serão vida de tormento, de sofrimento, lago de fogo, enxofre, onde não morre a verme, sofrimento eterno, ausência de Deus. Lá vai estar o diabo, a besta, o anticristo, o falso profeta, todos os anjos caídos que viraram demônios, que é a terça parte dos anjos criados, e todos que não deram, digamos, a Jesus o direito dele reinar na sua vida, não creram nas Escrituras e ali vão sofrer eternamente. Mas todos que aceitaram a mensagem da graça, o favor imerecido de Deus para a salvação, mas para isso é necessário abandonar a prática de pecado. Como disse Pedro, ele tem que nos encontrar inculpáveis. Tem que nos encontrar de maneira santa, separado, aonde não haja nada que nos condene, porque o Senhor Jesus, com seu sangue, nos comprou, nos purificou de todo pecado. E dos nossos pecados anteriormente cometido, ele já não se lembra mais. Então não deixe que o diabo continue te apontando o seu erro do passado. Porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, as transgressões, a iniquidade, os erros, tudo foi passado. Deus não se lembra mais. Ele lança no mais profundo abismo do mar. Como disse o profeta Miqueias, capítulo de número 7, verso 19. Aleluia. A palavra, ela é clara. Agora somos nova criatura. Deus nos justifica pelo sangue de Cristo. E para Ele agora somos justos. Ele não vai mais se lembrar do seu passado, nem do meu. Não que Ele tenha amnésia ou esquecimento. Mas para Ele, tudo que nós fizemos, Ele já não nos acusa, nos perdoou. Não é como o ser humano. O ser humano perdoa, mas lança no rosto. Deus não. Agora ele diz, vá e abandone a sua prática de pecado. Aleluia. Então, novo céu, nova terra. Pois o primeiro céu já é passado. Então, agora, tudo novo. Mas para estar nesse céu, novo céu, nova terra, temos que realmente ser encontrado pelo nosso Deus, imaculado, santo e inculpáveis. Pense nisso. Não deixe que ninguém os engane com pregações coach, pregações de rosas, pregações aonde não confronta pecado, pregações aonde se prega um evangelho falsificado. Pare de sofrer. Aceite a Cristo, agora é só vitória, só vitória. Não é o que a Bíblia diz. Se olharmos a vida dos profetas, a vida dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui como homem, foi dureza, sofrimento,
E porque você e eu vai para o céu de qualquer jeito, desperta, tu que dormes. Levante dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Amados, então nesta oportunidade, madrugada de segunda-feira, aonde estamos trazendo a revelação futura, novo céu, nova terra, aonde habita a justiça, e lá só vai estar aqueles que realmente se afastaram da corrupção do mundo, que se libertaram dos prazeres da carne, da corrupção, da mentira, do adultério, da fornicação, da avareza, os que perdoa, os que nos ofende, porque se não perdoa não tem perdão de Deus, é condicional, eu perdoo, ele me perdoa, se eu não perdoo, ele não me perdoa, e isso é a regra para todos, não esqueça disso. Aleluia, glória a Deus. Então, novo céu, nova terra, aonde habita a justiça. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 13, Pedro deixa bem claro: mas segundo a sua promessa, esperamos novo céu, nova terra, onde habita a justiça. O que significa isso? Novos céus, nova terra, aonde habita a justiça. Um dia, tudo será restaurado à sua perfeição original. Quando o Senhor criou o homem, Adão e Eva, antes da sua queda, ele estava no paraíso, tudo perfeito, em harmonia, os animais viviam, não tinha essa ira que existe hoje, não era carnívoro. Adão convivia com Eva diante dos animais, eles viviam em paz, não precisaria ter arma de fogo, não precisaria estar com a sua casa gradeada, não. É isso que vai acontecer. Aonde o Senhor vai restaurar exatamente o que se foi perdido. A vida e a perfeição, o pecado e o sofrimento serão coisa do passado. E viveremos em um mundo de paz, de justiça, uma esperança gloriosa que nos dá ânimo, motivação para viver uma vida que honre a nosso Deus. Porque sabemos que esse futuro glorioso, ele está preparado por Deus para todos nós. Porque quando Deus, ele diz que vai fazer, lá no céu já está pronto. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 4, verso 17, está escrito assim: porque Deus traz à existência o que ainda não existe, como se já houvera existido. Darei aqui algum exemplo. Em Apocalipse, capítulo 13, 8, parte B, diz que Jesus Cristo foi morto, o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo. Só que ele veio morrer literalmente depois da criação do primeiro homem, 4.000 anos depois. Mas antes da criação do mundo, Deus já tinha planejado tudo. Então, novo céu, nova terra já está pronta.
lá. Então ele vai trazer de lá para cá. E é isso vamos ver na Bíblia. Por exemplo, em Apocalipse, no seu capítulo de número 21, vai dizer assim: glória a Deus, hoje e eternamente. Apocalipse 21, verso 1 a seguir. Agora, o que Pedro falou, o que Paulo viu, mas Deus não permitiu, agora João revela. Diz assim Apocalipse 21, verso 1. Então vi, João falando, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, ser humano, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amados, nesta era que estamos vivendo, temos dores, passamos por sofrimento, passamos por perseguições. Muitos realmente sentem muita dor na carne, às vezes por doença, às vezes por ingratidão, porque dói, fere a alma, é problema familiar, conjugal, perda do ente querido. Mas no céu, nova terra, não terá morte, não terá pranto, nem clamor, nem dor. E tudo que estamos passando, o nosso Deus vai tirar toda lágrima. Como diz o texto, verso 4, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Sabemos que muitos, a maioria, unânimes, não querem morrer. Mas se todos tivessem convicção e certeza para onde ele ia, não ia hesitar, não ia realmente ficar desesperado. Porque Paulo, ele tinha convicção para onde ele ia. E por isso Paulo, ele desejou realmente morrer para estar com Cristo. Em Filipenses capítulo 3, verso de número, aleluia, 20, ele diz assim: a nossa cidadania, porém, está no céu, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele
transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Mas no capítulo 1 de Filipenses, verso 20, Paulo vai dizer assim, aleluia, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. E convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Então Paulo estava pressionado, desejando partir, estar com Cristo, que era muito melhor, de que continuar neste corpo, padecendo, sofrendo, sendo injustiçado pelo ser humano, pelos seus conterrâneos. Mas muitos, quando realmente acontece, está enfermo, faz de tudo para não morrer, porque não estão preparados, não tem essa convicção de Paulo, porque ele diz que para ele viver é lucro, mas morrer é muito melhor. Aleluia! Porque agora ele está no paraíso, não tem mais sofrimento nem dor. E um dia, se você e eu perseverarmos, estaremos não só com Cristo para todo sempre, aleluia, e com todos os apóstolos que deram lugar a Jesus, porque Judas foi apóstolo, mas perdeu sua salvação, porque traiu o mestre e tirou a sua própria vida. Também houve muitos falsos profetas que realmente perderam sua salvação, mas os que fizeram a vontade de Deus e permaneceram até a morte firme, esses estão no paraíso, e todo que perseverar até o fim, também, como disse Jesus, vai fazer parte desse novo céu, da nova terra, aonde habita a justiça. Não haverá mais planto, nem clamor, nem dor, nem morte, nem corrupção, nem adultério, nem roubo, nem assalto, porque agora habita a justiça. Não tem mais o diabo para estar induzindo ao pecado, nem os demônios, porque todos eles já estarão sofrendo, padecendo no lago de fogo, que é a segunda morte. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, vamos aqui trazer exatamente de forma mais minuciosa o que significa esse novo céu, essa nova terra. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre, hoje e eternamente. Por exemplo, nesse novo céu, nova terra,
aonde habita a justiça, não haverá mais nenhum tipo de clamor. Não precisamos mais interceder. Nesse novo céu, nova terra, não precisamos mais das lâmpadas, da energia, porque lá não haverá mais noite, porque o nosso Deus é luz, então só haverá dia, porque noite é trevas. Então vamos aqui trazer minuciosamente, por exemplo, quando o Senhor, Ele vai formar novo céu, nova terra, então agora tudo que foi antigo é novo, porque Ele vai destruir essa terra contaminada por muito sangue inocente, porque Deus é santo e é necessário que eu e você seja santo. Paulo diz que nosso corpo será transformado, porque carne e sangue não pode herdar o céu. Aleluia. Glória a Deus. Então em Apocalipse capítulo 21, do verso 9 ao 14, diz assim: um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja, somos nós, não é parede. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas, 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E havia 3 portas, ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aleluia! 12 tribos de Israel, que significa cada filho de Jacó virou uma tribo. Então 12 filhos, 12 tribos, e agora 12 apóstolos. Não será Judas, que ele perdeu esse direito. Aí fica uma dúvida, se será realmente o apóstolo que Pedro, em Atos dos Apóstolos, quando Jesus foi assunto ao céu, então Pedro tirou 2 nomes que foram testemunha ocular do sofrimento de Cristo, do arrebatamento. Então, depois de ele separar esses 2, ele ora a Deus Altíssimo, pergunta qual dos 2 Deus tinha escolhido, tiraram sorte, e aí caiu sobre Matias, porque o outro era chamado José,
chamado Barsabás, também conhecido como o Justo, e Matias. Mas a sorte caiu sobre Matias. Mas qual é a dúvida dos teólogos e também a minha? Porque Matias, ele foi conduzido, tomou lugar de Judas, mas não tem um relato na Bíblia sobre Matias fazendo algo, a não ser quando estava reunido com os apóstolos, por exemplo, em Atos capítulo 16, melhor dizendo 6, aonde Pedro reuniu os apóstolos para ver a questão das mesas da viúva, e ali levantaram 6, melhor dizendo 7 diáconos. Então ali Matias estava com ele. Mas no capítulo 9, o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele vai ter um encontro com Jesus. E foi o maior apóstolo de todos os tempos. Então a pergunta é: quem vai estar? É Paulo ou é Matias? Não importa se é Paulo ou se é Matias, o importante é estar com o nome escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, voltando em Apocalipse, no seu capítulo 21, verso 15 ao 21, diz assim: relato de João. E o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. Suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular. Aleluia. De comprimento, largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, que tinha 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Aleluia. Glória a Deus. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura. Ou seja, a espessura do muro, 65 metros. Aleluia. Segundo a medida humana que o anjo estava usando, o muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro. Nos dias atuais, andamos em buraco, lama, poeira, não é assim? Mas se eu e você perseverarmos até o fim, Mateus 24, verso de número 13, vamos estar andando na rua de ouro. Enquanto hoje as pessoas se gladiam para roubar ouro, mata porque do ouro, no céu vamos andar sobre o ouro. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. E demais, o muro era feito de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados, aleluia, com toda sorte de pedras preciosas. Verso agora 22 ao 27 do capítulo 21. Não vi templo algum, porque hoje as pessoas dizem: vamos adorar a Deus no templo. Mas na verdade o templo somos nós, templo e morada do Espírito Santo. Mas lá não vai ter templo. Por que não vai ter templo? Ele explica: não vi templo algum
na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Aleluia. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Outra versão, a lâmpada. Aleluia. As nações andarão em sua luz, e o rei da terra lhes trarão a sua glória, suas portas jamais se fecharão. De dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. Aleluia. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes, aleluia, estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que João está falando? Porque no capítulo 20, houve do verso 11 ao 15, o grande trono branco, o juízo final. E no verso 15 diz: todos que não foram encontrados o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, em Apocalipse 21, descreve a nova cidade, descreve como ela vai ser, novo céu, nova terra. Então, no capítulo 22 agora de Apocalipse, vai dizer assim: aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Verso 1: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é clara como cristal, e fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. E as folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeira. E o Senhor Deus dos espíritos e dos profetas enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem em breve. Feliz aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Amados, já chegando para o final desta mensagem, em Apocalipse 22, fala da árvore da vida. No livro do Gênesis, quando o Senhor tira Adão e Eva, para que ele também não bebesse, aleluia, da árvore, não comesse da árvore da vida, melhor dizendo, para que ele não tivesse vida eterna e fosse como Deus. Porque é isso que Deus fala. Olha que diz, aleluia, Gênesis, livro do começo,
capítulo 3. Quando o homem peca, aí diz assim, verso 23 de Apocalipse 3. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo a qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Verso 22, melhor dizendo. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e come e viva para sempre. Então, esta árvore da vida, Deus guarda, colocando querubins, para que o homem que conhecia o caminho não voltasse lá para comer do fruto da árvore da vida para ter vida eterna. E agora no pecado. Porém, ainda deixou uma espada que sozinha, ela era flutuante, manejava sozinha. Mas se a espada falhasse, tinha os querubins lá. Mais interessante é que no capítulo de número 22 de Apocalipse, vai falar desta árvore da vida. Então, fala também das folhas que servem para curar as nações, mas isso não é literal. Primeiro, que todos que vai estar na Nova Jerusalém não morre, não adoece, não chora, só tem paz, gozo, alegria. Então, o que significa? É simbólico, porque Apocalipse é o livro mais simbólico da Bíblia. Não devemos, por exemplo, interpretá-la como lemos. Temos que ter, por exemplo, o Espírito Santo para nos dar a revelação. Aleluia! Então, essa árvore da vida, de Gênesis, se o homem comesse, ele jamais morreria. Mas acontece que agora, em Apocalipse 22, que diz, a árvore da vida eterna significa a própria presença de Deus e do seu Cristo, porque com ele temos vida eterna. Os nossos nomes já estão no livro da vida, porque nessa altura já não tem mais nenhum tipo de julgamento, que já acabou. É novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Amém? Então, Apocalipse 22 fala da árvore e a fonte da vida de saúde para as nações, e suas folhas são para a cura dos povos. Mas na verdade isso aí é simbólico, não é literal. Até porque, como eu já falei, não haverá mais planto, nem clamor, nem dor, nem morte. Apocalipse 21, 4. Aleluia. Glória a Deus. Amados, não se deixe enganar. Lembre-se que, na verdade, precisamos cada dia nos santificar mais, cada dia buscar mais o Senhor, cada dia deixar as paixões, os vícios, porque não vamos prestar conta a homens, a Deus. Não deixe que ninguém os engane. Muitos dizem, a minha denominação, ela não diz que tem algum problema, joga bola,
A minha denominação não diz, aleluia, que não podemos, por exemplo, ir para a piscina, para a praia, ficar de fio dental, como são os ímpios, os homens de sunguinha, mostrando sua nudez. Cuidado! A Bíblia diz, se o homem atentar na mulher, ou seja, cobiçar em seu coração, adulterou com ela. Se a mulher olha para o homem e cobiça ele no seu coração, adulterou com ele. Porque a nudez da mulher é para seu marido, é na sua casa, na sua intimidade. E da mulher também para o marido e do marido para a mulher. Onde tem muitos crentes mostrando sua nudez, ainda posta nas redes sociais, em seus perfis, seus stories. Desperta tu que dormes. Jesus, ele vem. E não é do seu jeito nem do meu, é do jeito dele. Não esqueça disso. Então, meus amados, já encerrando esta mensagem, aonde esperamos novos céus, nova terra, aonde habita a justiça? Então Pedro diz, de que forma você e eu devemos esperar essas coisas? E ele diz que é imaculado, inculpável e santo. A palavra santo é separado deste mundo. Vivemos neste mundo, mas não participamos mais das suas práticas, dos seus costumes, do seu rito, futebol, paixões, bebida, drogas, prostituição, avareza, amor, dinheiro, vivendo, se gladiando. Não se esqueça que viemos nu para este mundo, ou você veio vestido, e a Bíblia diz, como viemos, voltaremos. Apesar que muitos vão ser vestidos, mas não é você nem eu que escolhe as vestes. E quantos realmente morreram, por exemplo, naufragados, e os seus corpos nunca foi achado? Pense nisso. Mas se morre com Cristo, terá um novo corpo glorioso. E vou encerrar essa mensagem que Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 3. Agora o verso 14, ele diz assim: portanto, amados, enquanto espera estas coisas, novo céu, nova terra, onde habita a justiça, empenhe-se para ser encontrado por ele em paz, imaculado, inculpáveis. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes, os instáveis, torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria condenação deles, destruição deles. Quem distorce a Bíblia, quem prega a Bíblia distorcida, é para a sua perdição. Pense nisso. Portanto, amados, sabendo disso, guarde-se, para que não seja levado pelo erro dos que não têm princípios morais, nem perca a sua firmeza e caiam. Cresça, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados, vale a pena padecer e sofrer por Jesus, porque na verdade o Evangelho não é oba-oba,
não é para massagear ego de ninguém. O evangelho não é para se granjear riqueza, teologia da prosperidade, não. A riqueza é lá. A maior riqueza, minha e sua, é saber que seu nome e o meu está escrito no livro da vida. Jesus, quando ele manda 72 dos seus discípulos pregar as boas novas na cidade que ele posteriormente ia, Lucas, capítulo de número 10, quando chega no verso 17, os discípulos vêm trazendo a ele o relatório, dizendo: mestre, em teu nome, até os demônios submetem a nós. Aí Jesus vai dizer no verso 18: eu via Satanás cair do céu como um raio. Mas ele vai dizer assim: eis que vos dou poder para pisar escorpião e serpente, e toda a força do mal, e não lhe fará danos algum. Contudo, verso 20, não vos alegreis, porque os espíritos imundos vos submete a vós, mas alegrai-vos, pelo nome de vocês está escrito no livro dos céus. Aleluia. Então, meus amados, se você e eu temos certeza e convicção que o seu nome e o meu está no livro da vida, continue perseverando para que quando ele vier, então seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos, e assim estaremos com ele para sempre. Reinaremos durante 1000 anos aqui na terra, no milênio, depois de ter um trono branco, mas quem foi arrebatado no primeiro arrebatamento, não tem mais a segunda morte poder sobre ele. E aí vamos realmente galgar novo céu, nova terra, aonde habita a justiça. Então vamos perseverar na doutrina de Cristo e dos apóstolos, não de homens. Pense nisso. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue abrindo as mentes e os corações de todos os irmãos e amigos. Se essa mensagem tocou no seu coração, compartilhe com seus parentes, familiares, amigos, para que eles também sejam edificados e assim o nome do Senhor é glorificado. Amém? Um grande abraço, Shalom Adonai.